Fala galera, aqui estamos para mais um vídeo desse canal, esse canal que existe para ajudar você, ministro de louvor, ou você, líder do Ministério de Louvor, ou você também, membro do Ministério de Louvor. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Souza, eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja local desde que eu me entendo por gente, e há mais de 5 anos eu tenho o prazer e a honra de liderar esse ministério. Então, se você gosta desse tema, se você faz parte desse universo do Ministério de Louvor, se inscreve aqui nesse canal, por favor, também deixe o seu like, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? E vamos nessa! Agora, sem enrolação, vamos ao tema de hoje, que é liderança por necessidade ou liderança por propósito. O que é liderar? Antes da gente começar a falar sobre os dois tipos de liderança, né? O que é liderar? Liderar para mim não é ser autoritário, não é ser mandão, né? Um bom líder não é aquele que sabe mandar, mas o bom líder é aquele que sabe o caminho. Ele vai direcionar o caminho para os seus liderados. Então, liderança para mim significa a gente, como líder, mostrar o caminho para as pessoas. Para mostrar esse caminho, a gente precisa ter uma visão clara. O líder, ele sempre tem uma visão clara daquilo que ele precisa fazer, daquilo que as pessoas precisam fazer, do objetivo da sua liderança, do objetivo daquela área que ele lidera. Então, sem você saber o que você precisa fazer, sem você saber exatamente o que tem que fazer, você não vai conseguir mostrar o caminho para as pessoas. E por último, liderança para mim tem muito mais a ver com capacitar as pessoas para fazer a mesma coisa que estamos fazendo ou que já fizemos algum dia. Então, mostrar o caminho, de novo. Tá vendo que tá dando volta, né? Liderar é você mostrar o caminho. Para você fazer isso, você tem que ter passado pelo caminho. Muita gente tenta liderar e nunca chegou lá ainda. Muita gente quer liderar ou quer ensinar as pessoas a liderar um momento de adoração, mas nunca conseguiram conduzir de verdade um momento de adoração, nunca fluíram nesse ambiente de adoração. Então você não vai conseguir mostrar o caminho se você nunca trilhou esse caminho. Então você precisa primeiro, antes de tudo, aprender o que é liderança. E liderar é mostrar o caminho. Então, a gente já falou sobre o que é liderar. A gente já, na verdade, definiu o que é liderança, né? O que é liderar. E agora eu quero falar de duas realidades, ou dois jeitos de se liderar. Liderar por necessidade nada mais é do que você começar a liderar por pura necessidade, o nome já diz. Muitas pessoas, muitos líderes começam a sua carreira de liderança dessa maneira. Eles começam a liderar porque uma área estava sem um líder ou precisava se desenvolver um ministério dentro da igreja e não tinha outra pessoa para fazer aquilo. Eles não ouviram claramente de Deus para fazer aquilo, começam a liderar, começam a chamar pessoas, começam a desenvolver um trabalho, mas isso não tem chance de dar certo, porque eles não sabem para onde eles estão indo, eles não sabem o objetivo da liderança deles. Por quê? Porque falta o chamado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ter um chamado para liderar. Quem não foi chamado para liderar não sabe o objetivo. E eu quero te dar um exemplo na palavra de Deus. Deus, quando vai libertar o povo de Israel do Egito, se você já leu a Bíblia, se você já passou por essas passagens, por esses versículos e capítulos ali do começo do Pentateuco, né? Final de Gênesis, começo de Êxodo, você vai ver que Deus traz um chamado específico para Moisés. E Moisés, querendo repassar esse chamado, ele pede para que o Senhor também chame Arão. Mas se a gente for ver no princípio ou no plano principal, no primeiro plano de Deus, a liderança era única e exclusivamente naquele momento para Moisés. E Moisés transfere um pouco dessa liderança para Arão. O que a gente vai ver logo em seguida? O povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, chega ali nos pés do Monte Sinai e Moisés sobe para ter um tempo com o Senhor no monte. E aí quando Moisés volta, Arão cedeu à necessidade do povo. O povo achou que Deus não ia responder Moisés, achou que Moisés tinha morrido, achou que eles iam ficar sozinhos e largados. E aí pediram para Arão criar um Deus para eles.
né? Um Deus de metal, um Deus feito por mãos humanas. Como Arão não tinha um chamado específico de Deus, como Arão não tinha ouvido a voz de Deus chamando ele para aquele serviço específico, ele cede à necessidade do povo e acaba com tudo. Ele cria o bezerro de ouro, leva Israel a pecar e eles começam uma história triste ali de pecado, arrependimento, pecado, arrependimento. Nesse exemplo de Arão, a gente também consegue encontrar uma outra característica de uma liderança por necessidade. É uma liderança passiva. Arão não teve uma atitude proativa. Ele não conseguiu enxergar o povo e aquilo que estava passando no coração do povo antes que eles chegassem com a necessidade para ele. Então, se ele tivesse um chamado, se ele tivesse preparado para aquele momento, ele com certeza iria olhar para o povo de Israel e iria enxergar a necessidade que eles tinham de entender que Deus estava com eles, de entender que eles não estavam abandonados, de entender ou lembrar que há poucos dias atrás eles tinham passado em terra seca, no meio do mar. Esse mesmo Deus abriu o mar para eles passarem em terra seca. Então, Arão não teve essa atitude proativa de identificar isso antes do povo e já correr para sanar esse problema. Não, ele teve uma atitude passiva, ele ficou esperando a bomba estourar. E aí quando a bomba estourou, ele fez o que o povo queria que ele fizesse e não aquilo que Deus queria que ele fizesse. E por último, mais uma característica dessa liderança por necessidade. Depois a gente vai passando um pouquinho a história para frente e aí a gente vai ver que Deus acaba chamando Arão e a sua casa, né, os seus descendentes, para serem os levitas, aqueles que iam ser separados dentre o povo de Israel para serem sacerdotes, para ministrarem diretamente ao Senhor. Só que a gente vê que na vida de Arão, ele se dedicou muito em fazer, ele se dedicou muito a fazer com as próprias mãos. E ele pecou num aspecto de liderança que é muito importante, ele não deu continuidade, ele não ensinou aqueles que vinham atrás. Por que eu estou falando isso? Porque 2 filhos de Arão pecaram contra o Senhor na mesma atividade que o pai servia o povo de Israel e servia o Senhor. Então, Nadab e Abiú, eles foram para a presença de Deus com fogo estranho. Eles acenderam um incenso que não era para acender, Deus não tinha pedido aquele incenso. E eu vejo isso como uma característica da liderança de Arão, porque ele não ensinou, ele não conseguiu formar os filhos para fazer exatamente aquilo que ele estava fazendo. Ele estava tão preocupado em fazer que ele não conseguiu repassar isso para os filhos. Chega de coisa ruim, vamos falar agora de liderança por propósito, que é a liderança segundo a vontade de Deus, segundo a Bíblia. E um grande exemplo de liderança por propósito é o próprio Moisés. Moisés, diferente de Arão, ouviu a voz de Deus no deserto. Moisés ouviu claramente qual que era o projeto de Deus. Deus foi muito claro com Moisés: eu quero que você volte para o Egito, eu quero que você busque o meu povo, tire o meu povo, liberte o meu povo das mãos de Faraó. Então Moisés sabia exatamente aquilo que iria acontecer, aquilo que Deus estava fazendo. E isso deu para ele uma das características mais importantes da liderança, que a gente já falou nesse vídeo, que é você ter uma visão. Moisés tinha uma visão, ele sabia que ele iria tirar o povo de Israel do Egito e ia levar até a terra prometida, até onde Deus tinha preparado para eles estarem. Então, para ele, Moisés, estava tudo muito claro, muito tranquilo, né? Você não vê Moisés se desesperar em momento nenhum, você não vê Moisés perder o foco, você não vê Moisés atender o povo por necessidade, você vê Moisés sempre focado, sempre olhando para o Senhor, sempre olhando para Deus e buscando em Deus. Tá bom, dentro daquele projeto que o Senhor me passou, onde eu posso cooperar agora? O que a gente vai fazer para cooperar com esse propósito que o Senhor me deu? Então, Moisés tinha uma liderança, sim, por propósito e não por necessidade. Outra característica importante da liderança por propósito: Moisés não era um bombeiro, não era um apagador de incêndios. Moisés estava preocupado em construir um edifício e não de apagar o incêndio desse edifício. Vamos combinar que o povo de Israel era um povo muito complicado, tinha muita coisa acontecendo, muita gente reclamando, muita murmuração, muita necessidade, muitas demandas ali no povo
entre o povo de Israel. E claro, Moisés ouvia tudo isso, mas ele não era um apagador de incêndios, ele não era um bombeiro. Moisés se preocupava em construir o edifício, ou seja, quando chegavam as necessidades, as demandas, Moisés sempre estava focado, sempre estava com os olhos no projeto que Deus tinha dado para ele. Se a necessidade de hoje era água, se a necessidade de amanhã era alimento, se a necessidade do próximo dia era onde eles iam dormir, ou quem iria julgar as causas entre os irmãos, isso não era uma coisa que tirava o sono de Moisés, porque ele sabia o propósito que ele tinha, o propósito que Deus tinha para aquele projeto. Então Moisés olhava e falava assim: gente, nós precisamos chegar na Terra Prometida. Moisés estava focado na Terra Prometida. Ele não estava focado na comida, na bebida, na vestimenta, na cama, no julgamento. Ele estava preocupado e focado em cumprir o propósito que Deus tinha para ele, que era chegar na Terra Prometida. E por último, Moisés sim se preocupou em formar a próxima geração. Moisés, para mim, é um dos exemplos mais incríveis nesse quesito quando a gente olha para os personagens da Bíblia. Se você for prestar atenção, Moisés foi o responsável pela formação de um dos personagens mais importantes da Bíblia, um dos personagens mais usados pelo Senhor na Bíblia, que foi Josué. E Josué foi discípulo de Moisés. Josué aprendeu com Moisés, Josué participava da tenda do encontro com Moisés, Josué subiu o monte do Sinai com Moisés, Josué viu Moisés ministrar o povo, Josué viu tudo, aprendeu tudo, e aí quando chegou a sua hora, ele estava pronto para fazer exatamente aquilo que Deus tinha separado ele para fazer, porque Moisés foi um formador e não um fazedor. Bom, galera, esse é mais um vídeo desse canal. Se você assistiu até aqui, comenta qual tipo de liderança você está praticando ou seus líderes estão praticando na sua igreja. Também não esquece de deixar o like aqui no vídeo, isso nos ajuda demais. E por hoje é só. Tchau!